Oi pessoal, tudo bem? Quis vir aqui passar algumas atualizações para vocês das minhas leituras. Vou mostrar primeiro coisas que chegaram por aqui essa semana, tá? Ontem chegou um pacotezinho da Amazon, repus meu kit de canetas de marca-texto. Eu percebi o quanto que meus marca-textos estavam ruins. Eu achei que eles estavam só no tom pastel, desbotadinho deles, mas não, eles estavam realmente precisando ser renovados. Aproveitei uma dessas promoções que teve na Amazon, acho que eu paguei R$ 22 no kit completo, então foi bem bom aí para eu renovar esse meu estoque. Chegou também esse pequeno calhamaço, que é o último volume da biografia do Dostoiévski. Gente, olha isso, o tamanho. Ele tem mais de 900 páginas e é muito curioso ver, né, porque o livro em si da biografia compilada do Dostoiévski tem um pouco mais de 1000 páginas e só o quinto volume da estendida tem 900 e pouquinhas páginas. Então, assim, dá pra ver realmente que tem conteúdo que acaba ficando de fora. Até em comparação, eu comprei esse volume aqui pensando na leitura complementar dos irmãos Karamazov. Então, eu li pelo Kindle, né, enquanto isso, a versão compilada, e ele compila lá, tipo, do capítulo 1 ao capítulo 4. E aqui já não. Aqui ele vai fazer a discussão capítulo a capítulo, basicamente, do livro, tá? Ó, ele junta 2 capítulos. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Então, o que eu tô fazendo nesse momento? Eu tô passando as minhas anotações do Kindle pra cá, das coisas que eu grifei, dos meus comentários, para eu ter tudo reunido aqui. E depois quero fazer a leitura, né, completa novamente dessa parte que a gente fala, então, dos irmãos Karamazov. Chegou por aqui também um livro super queridinho do meu coração, que é o Harry Potter. Eu comentei no meu vídeo aqui de retrospectiva de 2023 e planos para 2024, eu vou deixar aqui na descrição o link, que eu tinha o projeto de voltar à leitura do Harry Potter, né? Então aqui, ó, vocês conseguem ver que tem a minha coleção do Harry Potter. Eu li muito quando era criança, quando era adolescente. A minha formação de leitora se deu por conta de Harry Potter e eu sou extremamente grata por isso, porque me abriu porta para outras coisas, me fez companhia em muitos momentos que não foram tão legais, momentos de solidão, momento de entrada ali para a adolescência, que nunca é uma etapa fácil da nossa vida. Então, tenho um carinho muito grande por essa história. Eu tava até comentando mais cedo com meu marido que como é curioso voltar para essa história, porque eu já li diversas vezes o livro, perdi a conta, sinceramente, porque eu lia em looping. Eu lia todos os livros e começava de novo, então... Mas é muito curioso olhar agora como uma pessoa adulta e perceber as amarras do livro, né? Conhecendo toda a história, conhecendo tudo, tendo um olhar um pouco mais maduro, você perceber os elementos que a autora vai deixando aqui. Eu tenho, obviamente, muito mais ranço agora com os tios do Harry. É muito engraçado como que eles caracterizam aqui, né? A Rowling, na verdade, caracteriza aqui o Duda, porque ele é realmente uma caricatura, assim, de um piá mimado. Isso é muito curioso. E ver, né, a frase de novo, que o Harry Potter, o menino que sobreviveu, sabendo tudo o que aconteceu, vendo, né, o tio dele vivenciar aquele dia da morte dos pais dele e da queda do Voldemort, e como que as pessoas estavam saindo na rua, como quase se expuseram, né, os bruxos para os trouxas. Então é muito bacana ver isso, e eu tô na parte em que ele descobre que ele é bruxo. Achei bem interessante entrar em contato de novo com essa história. A tia dele é extremamente mesquinha, então é um sentimento que agora, né, tá muito velado aqui, né, no livro, porque ele é uma história infantil, e eu sei que, eu lembro da minha experiência, que conforme os livros vão acontecendo, a história vai amadurecendo, o Harry vai amadurecendo, a escrita amadurece, então é um processo que vai acontecendo, né, aos longos dos livros, mas olhando como uma pessoa adulta agora para o que ele passou e pela violência que ele sofreu, né, na mão desses tios, é muito pesado de ver. E, sabendo já, né, da história, do final e tudo, tem na página 43, nessa edição, que é maravilhosa essa edição,
capa dura, ele tem aqui um hot stamp também, maravilhoso, papel amareladinho. As minhas edições, gente, nos próximos livros que eu for ler, que eu não tô com a minha primeira edição aqui, mas vou mostrar daí quando eu for lendo os próximos, as minhas edições antigas, que elas estão assim, encardidas, desgastadas, e tanto que elas foram utilizadas. Mas retomando, aqui na página 43, a gente tem então uma frase que o Hagrid fala pro Harry. A maioria de nós acha que ele ainda anda por aí, mas perdeu os poderes. Está fraco demais para continuar, porque alguma coisa em você acabou com ele, Harry. Aconteceu alguma coisa naquela noite com que ele não estava contando. Eu não sei o que foi, ninguém sabe, mas alguma coisa em você o aleijou para valer. Então, assim, aí ele tá falando, obviamente, do Voldemort. Gente, eu não vou considerar como spoiler, porque é uma história que todo mundo já teve contato, mas sabendo agora que o que realmente se desprendeu dali foi uma alma, foi um pedaço da alma do Voldemort, e como isso realmente deixou ele quebrado, realmente deixou ele sem forças, e que ele vai voltar depois, é muito legal ver aqui já plantado essas sementinhas do que vai acontecer no futuro, e que agora eu consigo perceber, né, com um pouco mais de clareza, e não só naquela leitura ávida. Eu parei agora no capítulo 5, no Beco Diagonal, onde o Harry vai comprar as coisas dele. É o primeiro contato que ele vai ter mais próximo com o mundo bruxo. Estou tentando ler devagar porque, afinal, é um livro curto, ele não tem nem 200 páginas. Tem 200, na verdade. Então, eu vou comentar mais com vocês de como está sendo essa experiência de leitura. A Morgana, criança e adolescente, está extremamente feliz de poder voltar aí para essas obras, poder comprar esses livros numa versão super bonitona que eu queria. Eu ainda quero aquelas edições que elas são ilustradas, né? Vou deixar aqui um exemplo de livro que tem. Tá até na minha lista de desejos, para caso entre em alguma promoção eu possa adquirir. Outra coisa que eu estou lendo daí, nesse momento, é A Letra Escarlate. Esse é um livro que eu tenho muita curiosidade faz bastante tempo. Eu ganhei da Gabi Junks, esse livro. Ele tem uma introdução que é um pouco cansativa, então a Jamile, né, ela tem um canal aqui no YouTube também, vou deixar no link, na descrição aqui o link pro canal dela. Ela comentou também que tem muitas conexões com a Bruxa de Salem, então é um livro que é um período que me interessa, né, esse processo de caça às bruxas sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, pelo meu nome ser considerado um nome de bruxa, e como esses elementos eles eram tidos, né, como errados e que poderia levar alguém à fogueira. Então, por conta desse elemento do meu nome, sempre foi uma temática que me interessou bastante. Então, tô interessada nesse livro aqui. Ela comentou de algumas leituras também complementares, que eu quero ver se eu faço. Vou vencer essa introdução para começar o livro especificamente. Tô na página 47 e a introdução vai até a página... Deixa eu ver aqui. Até a página 58. Então, eu tenho 10 páginas para terminar a introdução. Que traz muitos elementos da época, sabe? Então, de como que o escritor, ele estava imerso em um ambiente que não era o dele, e que como ele entrou em contato de novo com a literatura, que ambiente era esse, e como que isso era um retrato da época, e como que veio a ideia do livro da Letra Escarlate para ele. Então, foi bem bacana. Hoje tá para chegar mais alguns livros aqui em casa. Chegando, eu volto e faço uma atualização para vocês, tá bom? Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, dia 13. Vim fazer uma atualização aqui pra vocês. Eu vou sair daqui a pouco. Vou receber um casal de amigos aqui em casa, então a gente vai sair, apresentar a cidade. Moro no interior de Santa Catarina, então tem bastante coisa pra ver por aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu queria trazer 2 recebidos que chegaram ontem pra vocês e passar um update das minhas leituras, tá? O primeiro livro que chegou ontem foi o Hamlet, do Shakespeare. Esse é um dos livros que está na minha lista de 12 livros para 2024. Fiquei bem surpresa com essa edição aqui da Penguin, porque ela tem quase 50 páginas de introdução, o que, ok, isso faz parte da Penguin, mas da página 195 a 317, ele é só de notas. Então, ó, até fiz uma separação aqui para vocês verem. Esse comecinho aqui é a introdução, esse meio é o livro em si, e a de notas é toda essa parte aqui, ó, nesse último post-it. Quase tem mais páginas de notas de rodapé, que não são no rodapé, são no final, no caso, do que o próprio livro. Achei muito curioso isso. Vai ser minha primeira leitura de
Vai ser minha primeira leitura de Shakespeare, não sei como vai ser, mas estou ansiosa desde já. O outro livro que chegou e eu já comecei foi o Lolita, do Nabokov. Esse livro tô lendo com a Nicole Bello também, a gente tá lendo juntas. Eu já estou na página 42, chegou ontem, não consegui ler muito ainda. Eu já li esse livro na minha adolescência. Relendo esse livro agora, eu fico de cara porque eu acho que não era um livro que eu devia ter tido contato nessa época, porque aqui a gente vai falar de uma dinâmica de pedofilia e, em um segundo momento, de incesto. É um livro bem pesado, mas é muito curioso como o Nabokov tem uma escrita muito bonita, muito lírica, muito poética. Qualquer parte que você abra do livro, assim, ele vai ter uma escrita extremamente bonita, ele tem formas muito peculiares de dizer as coisas e ele vai emitindo sensações, ele vai realmente criando o imaginário na nossa cabeça, fazendo com que a gente perceba sensações, sentimentos. Esse é um livro que, por mais que ele fale que ele é um pedófilo, ele confessa também que ele já ficou internado, que ele sabe que aquilo que ele faz é errado, mas que mesmo assim a gente vai acompanhar esse relato. Dá para entender aqui no começo que esse daqui é um testemunho dele. Eu já vi outras resenhas desse livro que o pessoal comenta que ele está preso, então esse daqui está sendo um testemunho dele para o júri, mas não sei o porquê que ele foi preso, apesar de já ter lido esse livro, ele está sendo uma releitura, mas por conta do tempo que eu já o li, ele está sendo basicamente uma leitura do zero. Então vou ler esse livro, não é um livro que ele flui muito rápido, tá? Por conta do estilo de escrita, ele é muito lírica, então é possível que você se perca em alguns momentos naquilo que o autor está querendo dizer para você. O outro livro que eu estou lendo, né, eu comentei, acho que aqui com vocês, é A Letra Escarlate. Esse é um livro que eu iniciei essa semana, eu estou na página 47 e tem a introdução mais chata que eu já vi. É uma introdução do próprio autor, ele vai rememorar ali um trabalho que ele teve em uma alfândega. Ele muito revoltado com esse trabalho, muito insatisfeito, na verdade. Então, a gente vai acompanhar o relato dele falando do pessoal que trabalhava com ele, como que eram essas personalidades, qual era a natureza do trabalho, qual era a cultura daquele lugar. E no final do texto, que é a parte que eu estou especificamente, ele vai falar como que surgiu a ideia para a Letra Escarlate, para a escrita desse livro. Algumas pessoas comentaram comigo que a introdução ela vai dar um contexto quase que histórico mesmo dessa história. Parece também que tem algumas conexões aqui com as bruxas de Salem. Esse é um tema que pessoalmente me intriga bastante. O outro livro que eu estou lendo, né, é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu estou lendo ele a passos curtos, porque ele é um livro curtinho, a leitura dele flui muito bem, então eu estou tentando ir com calma. Está sendo muito legal, muito curioso entrar em contato com essa leitura. Tem várias coisas que, apesar de eu já ter lido tantas vezes, eu não havia pegado inicialmente as conexões com os outros livros. Então tá sendo muito gostoso, e porque eu lembro muito da história, né? Mas revisitar agora, tendo como plano de fundo o repertório que eu já tenho da obra, é muito bacana. Então aqui na página 46, o Hagrid fala que é por isso que só um louco tentaria roubar o banco de Gringotts. E é muito curioso ver que é exatamente o que Harry vai fazer com o Hermione e com o Ron no último livro, né, das Relíquias da Morte. Eles vão ser esses loucos, e que nesse primeiro momento que ele entra em contato com Gringotts, ele fica curioso se tem ou não um dragão lá dentro. E no último livro a gente vai descobrir que sim, tem um dragão cego. Então eu achei muito legal perceber essa conexão. Em Gringotts a gente também vai ter um duende chamado Grampo. Esse personagem ele vai aparecer também no último livro, que é quando o Harry tá preso lá na casa dos Malfoy. Tem um outro ponto aqui que eu marquei para comentar com vocês, que é da varinha, né? Então, que o Sr. Olivaras vai dar pro Harry, que é a varinha que é a sua gêmea, é a varinha do Voldemort. Então é muito legal ver isso, ele trazendo, né? Ele fala que acho que podemos esperar grandes feitos do Sr. Potter. Afinal, aquele que não deve ser nomeado realizou grandes feitos. Terríveis, sim, mas grandes. Então é muito gostoso você ter esse plano de fundo, ver essas coisas se conectando. E era uma coisa que eu não conseguia fazer mais nova, então ficou feliz também para o meu desenvolvimento literário, para conseguir aproveitar ainda mais essa obra que foi tão querida e é tão querida para mim ainda.
Bom, pessoal, por hoje é isso. Vou ver se consigo gravar alguns takes saindo hoje, né, com o meu marido e com esse casal de amigos que veio nos visitar, que assim consigo mostrar um pouquinho também da cidade pra vocês. A gente se fala depois. Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 15, segunda-feira. Mostrei aí pra vocês algumas das coisas que eu fiz esse final de semana. Recebi um casal de amigos, levamos eles pra passear aí na cidade. Foi um final de semana de poucas leituras, então fiquei em função no sábado de fazer todo esse tour pela cidade. No domingo, fiquei em função pela manhã de gravar o vídeo que saiu já sobre o Judas Obscuro, uma resenha que ficou bem legal, gostei bastante de fazer. E um livro que eu curti muito, né, também o processo de leitura. E ontem acabei não fazendo muitas mais leituras. Avancei um pouco, então, em Lolita, como eu comentei com vocês que eu estava lendo. Esse é um livro que eu tô sentindo que eu não consigo ler ele muito rápido, sabe? Como foi... o processo com o Morro dos Ventos Vivantes e até mesmo o Judas Obscuro, que eu acho que eu li ele em 3 dias. Então, esse livro aqui da Lolita, ele tem uma escrita muito bonita, muito poética, mas o tema é muito pesado e eu vejo que ele vai gerando uma ansiedade em mim, sabe? Eu estou ansiosa, né? Tô na expectativa de saber o que vai acontecer, mas eu sei o que vai acontecer, não é bom, né? Não é uma coisa legal, não é um desdobramento que eu gostaria de ver, então é um processo de leitura incômodo e conflituoso, eu diria. Eu tô na página 160, então cheguei ali quase em 50% do livro. Eu acho que essa semana eu finalizo esse livro aqui. E daí eu venho falar pra vocês aí minhas primeiras impressões logo após leitura e vou ver se eu faço resenha sobre esse livro. Eu tô gostando, tá, do livro, como eu comentei, é um livro que eu já havia lido antes. Eu tenho muita coisa que eu não lembrava, tem alguns elementos pra mim que quando eu tô lendo eu acabo lembrando, né, de alguns flashes. Mas eu tô ainda na primeira parte do livro, né, o livro é separado em 2 partes, se não me engano, deixa eu conferir aqui. Isso, o livro é separado em 2 partes, faltam 6 páginas só para eu terminar a primeira parte, e daí eu avanço nessa leitura. O outro livro que daí eu estou acompanhando a leitura aqui nesse vlog é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Gente, tá sendo tão gostoso essa leitura, eu acho que tá sendo bom ler em paralelo com Lolita, porque é uma leitura que ela é gostosa, ela é um pouco mais leve, então passa ali por um processo de compensação com o sofrimento que eu tô vivenciando com a outra leitura. Aqui, então, a gente passou pelo livro, né, no Dia das Bruxas, então é aquela cena onde o Trasgo vai quase matar a Hermione, o Harry e o Ron salvam ela, e a partir disso eles começam a ser amigos, porque antes eles tinham uma animosidade ali, e tem a seguinte frase: daquele momento em diante, Hermione Granger tornou-se amiga dos dois. Há coisas que não se pode fazer juntos sem acabar gostando um do outro, e derrubar um trasgo montanhês de quase 4 metros de altura é uma dessas coisas. Então é muito gostoso ver como que essas coisas vão acontecendo no livro. Eu acho muito bonito, é muito legal também perceber, né, lembrar do filme, como o filme é muito real em relação ao que está passando aqui no livro, né, então eu não tinha essa lembrança. Eu quero ver se eu volto a assistir também o livro, assistir os filmes, na verdade, conforme for lendo os livros, para ir fechando essa experiência. A gente tem também a primeira partida de quadribol do Harry, que ele vai apanhar, então, o pomo de ouro como apanhador, e eu fiquei percebendo, né, como que, apesar dele pertencer
ao mundo dos bruxos, né, e sentir esse deslocamento no mundo dos trouxas, ele não se sentia 100% pertencente ainda, né, ao mundo dos bruxos, porque era tudo muito novo, ele não conhecia nada. E eu tava pensando que o processo dele ser bom no quadribol, né, ser bom de forma nata, faz com que isso mostre para ele que ele pertence àquele lugar. Então ajuda nesse senso de pertencimento, de que ele realmente faz parte daquele espaço, que ele tem direito de ocupar aquele ambiente. E daí a gente tem o capítulo do Espelho de Eugizede. Nesse capítulo a gente tem então a noite de Natal, e é tão gostosa para mim ler essa noite de Natal. O Harry Potter e a Pedra Filosofal, o filme, é um filme basicamente de Natal para mim. É um filme que eu gosto de assistir nessa época. E olhar assim a experiência também de como que o Harry vai entrar em contato com o Espelho de Eugizede, e como através do espelho é a primeira vez que ele conhece os pais dele, porque na casa dos tios dele não tinha foto, não tinha nada, então ele não tinha a imagem mental de quem eram os pais dele. É muito louco de pensar nisso. E através do espelho ele acaba conhecendo e fica um pouco obcecado, voltando lá diversas vezes para ver os pais, né, para estar em companhia deles. E daqui a gente tem uma das frases mais marcantes do Dumbledore, porque ele vai encontrar o Harry na frente do espelho e ele fala que não faz bem viver sonhando e se esquecer de viver. Então, assim, super gostoso o livro. Eu tô no capítulo 13, faltam 50 páginas para terminar. Então, muito provavelmente, a próxima vez que eu aparecer aqui nesse vlog, eu vou falar então sobre o processo de leitura e do finzinho desse livro. Então, a gente se fala depois. Oi pessoal, acabei de terminar Harry Potter e a Pedra Filosofal e que gostoso, né? Antes de falar dessa leitura, deixa eu mostrar um recebido que chegou aqui. Eu ganhei de presente O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, da Nicole. Obviamente que ela tem segundas intenções com esse presente. É um livro que nós iremos ler juntas. Agora que eu tenho um livro, não tenho desculpa também para dizer não, mas já era um livro que eu estou há muito tempo querendo ler. Então, muito em breve teremos conteúdo sobre Érico Veríssimo aqui no canal. Bom, mas finalizei então Harry Potter, comentei com vocês que estava ali nas últimas páginas, né? Tá sendo um livro muito gostoso de voltar a entrar em contato. Hoje, especificamente, eu não estava me sentindo tão bem, estava com um pouco de ansiedade, um pouco de dor de cabeça. Então, foi um livro aí bem conforto para eu conseguir passar esse dia, e que bom que eu tinha ele também disponível para eu avançar. Bom, e o que aconteceu, né, desde o nosso último update no livro? Eles estão aqui tentando, né, descobrir quem que é o Nicolau Flamel, que é o criador, então, da Pedra Filosofal, e tem na página 150 que eles estão suspeitando que é o Snape, né, o culpado de tudo aquilo. Ele fala o seguinte: seria possível que Snape tivesse descoberto o que os meninos haviam lido sobre a Pedra Filosofal? Harry não imaginava como, no entanto, por vezes, tinha a horrível sensação de que Snape podia ler pensamentos, e que a gente vai descobrir que ele lê pensamentos. Então, é tão gostoso ver essas sementinhas das coisas que estão sendo deixadas, né, ao longo do livro. Tem uma outra parte que o Harry vai vencer um outro jogo de quadribol, e que é muito daquilo que eu disse, né, na outra filmagem aqui que a gente fez, que ele realmente fizera agora uma coisa que poderia se orgulhar. Ninguém poderia mais dizer que ele era apenas um nome famoso. Então, como ele ter ganhado um jogo lá muito específico fez com que ele se destacasse, ele se sentisse parte de tudo aquilo. Tem aí a parte do Hagrid com o ovo, né, com o ovo de dragão, que ele consegue, né, um ovo, e que acontece deles ficarem mordidos pelo dragão e tudo. E tem uma parte que eu não me lembrava, que é que os amigos do Carlinhos, que é um dos irmãos do Rony, ele vai voltar, eles vão vir e para pegar o dragão e levar, né, para Romênia.
E eles vão, marcam um encontro na torre de astronomia. E, gente, eu fiquei de cara com isso, não lembrava dessa parte, porque não é uma coisa normal de acontecer. As pessoas não conseguem simplesmente chegar voando em Hogwarts por conta das defesas que o castelo tem. E a gente vai ver isso em outros livros, nos filmes. Então, pra mim, foi um ponto meio fora da curva que surgiu, que eu não lembrava e que não diz, né, não é condizente com outras coisas que a gente vai ver na história. Daí eles vão visitar a Floresta Proibida pela primeira vez, então vai ter o contato com os centauros, eles têm contato com o Voldemort, que eles ainda não sabem que é o Voldemort, que mata o unicórnio e bebe o sangue para sobreviver. E é a primeira vez, né, nessa situação que o Harry sente a dor de cabeça através da cicatriz, né? Ele sente que a cicatriz está pegando fogo, tá doendo, e é um elemento que a gente sabe que vai manifestar ali o perigo iminente, é um alerta que ele tem, e esse é o primeiro momento que acontece em toda a história. As coisas vão acontecer, vão se desdobrar aqui, o Harry, o Ron e a Hermione, eles vão então tentar salvar a Pedra Filosofal, que eles já sabem onde que tá escondida, e que eles acham que o Snape tá querendo pegar. Então eles vão passar por aquele circuito, né, de desafios. Primeiro o próprio Fofo, né, que de fofo não tem nada, que é o cachorro lá do Hagrid. Depois tem a parte da herbologia, que eles caem em umas raízes. Então vai ter uma série de provas pelas quais eles têm que passar. E uma das que não aparece, né, no filme é a das poções, que é a do Snape. Então que tem um enigma que eles precisam resolver para conseguir chegar de fato na Pedra Filosofal, né, na próxima etapa, que vai ser o Espelho de Eugezed. Então eu achei isso bem curioso, né, de voltar a ter contato com isso. E aqui a gente vai ter a parte que o Harry vai entrar em contato pela primeira vez com o Voldemort, que tá ali quase fagocitando outro professor. Então é bem legal de entrar em contato com essa parte. Ele vai vencer esse combate com o Voldemort e vai acordar, né, na enfermaria, onde o Dumbledore está lá. E quando ele questiona da Pedra Filosofal, o Dumbledore fala também uma das minhas frases preferidas, que é: para a mente bem estruturada, a morte é apenas a grande aventura seguinte. Então o Dumbledore, ele tem umas tiradas muito boas ao longo do livro, ao longo de todos os livros. Então, assim, livro concluído, super querido, super favoritado. Eu entendo porque eu gostava tanto quando era criança. E eu tenho a sensação de que é um livro que poderia ser maior. Então, ela apresenta todo o mundo mágico pra gente em apenas 200 páginas. Então, assim, é um livro que poderia ser bem maior, bem mais amplo, né? E de tudo que dá pra abordar, né? Além do que já é trazido aqui, por ser um mundo tão grande, né? Vou seguir na leitura, quero os próximos livros, muito provavelmente vocês vão ver aqui conteúdo das outras livros aqui dessa série. E a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo vlog.